Salve, salve, rapaziada! Na moral, Uhul. a gente vai te mostrar todas as técnicas que você pode usar para fazer um site bem otimizado para SEO, para que você, a tua empresa, o teu cliente possa economizar dinheiro na SEO on-page, que é o que você pode fazer no site para que ele fique bem posicionado. Eu montei essa apresentação com uma visão de front-end, o que me interessa, o que importa e tudo mais. Se eu esquecer de alguma coisa, o Paulo vai me corrigir. O objetivo é trazer o que a gente tem de mais novo, mais moderno, que funciona melhor aí no SEO. Meu nome é Paulo, eu trabalho com SEO faz 9 anos já. Hoje eu estou trabalhando aqui em Montreal, no Canadá, exclusivamente com SEO. É parte do meu dia a dia ficar atualizado sobre SEO. Eu vejo muito acontecendo do front-end dar sugestões que não fazem parte de SEO por uma falta de um treinamento simples como esse. Eu, para quem não me conhece, eu sou Rafael Peruzin, eu sou Senior Front-End Developer. Minha última vaga, eu cuidava de toda a otimização e desenvolvimento front-end e organização dos projetos. A gente tem aqui as verificações básicas. Eu gosto de começar desenvolvendo para eu entender, por exemplo, assim, que eu quando estou desenvolvendo front-end, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar alt nas imagens, eu preciso pôr negrito em algumas palavras-chave às vezes, eu preciso saber qual que é o título que eu vou pôr, qual que é a meta description que eu vou pôr, qual que são outras informações assim que eu vou pôr. Quando eu estou fazendo isso daí, eu pego a página, eu preciso saber qual é a palavra-chave principal para eu usar essa palavra-chave nesses lugares específicos do código, às vezes, ou o nome de uma imagem, alguma coisa que preciso salvar, para ajudar a ficar bem posicionado, ajudar a ter um volume bom de palavras-chave. Porém, eu preciso estar alerta de que eu não posso fazer sobrecarregar o site de palavras-chave. Por isso eu falo as palavras-chave complementares. Não sei se o Paulo usa esse termo ou não, mas para ficar mais fácil para uma pessoa leiga a entender quando eu estou falando de palavras-chave secundárias ou complementares, eu uso esse termo porque são aquelas palavras, por exemplo, assim, quando eu estou falando do Curitiba, por exemplo, eu posso falar coxa. Os dois dizem a mesma coisa com palavras diferentes e eu não vou sobrecarregar o meu site com aquilo, tá? Ponto 2, a anatomia da URL, né? Então, a gente vai ter daí meta title e meta description, o meta viewport, canonical, heading, imagens, attributes. Isso daí é o basicão que você tem que ter. Se a pessoa que passou o briefing para você te fornecer, melhor ainda. Se não, tem alguns jeitinhos que você pode criar. Você pode usar um Google Trends, você pode fazer o básico só para não evitar que vá vazio ou que não tenha, porque você precisa se preocupar com isso de qualquer jeito. A gente tem também o Analytics Tag, o Analytics e o Tag Manager, né? Os scripts que têm que ser colocados. Então você tem que garantir que quando você vai para o site, para o ar, você já configurou o Webmaster Tools, você configurou o Analytics e você configurou o Tag Manager para que você facilmente manuseie e consiga analisar as estatísticas, porque sem essa informação é impossível você conseguir fazer qualquer ação ou identificar qualquer problema no teu site para que você tome a melhor ação de SEO. O robots.txt nada mais é do que você vai dizer onde que o robô pode acessar e não dentro do teu site. Então eu tenho um admin panel ou eu tenho uma área exclusiva para assinantes que ninguém vai conseguir acessar se não tiver um usuário e senha. Eu posso pôr ele lá como bloqueado no robots.txt. O Paulo, daqui a pouquinho, ele vai poder dar alguns outros exemplos de coisas que às vezes a gente pode bloquear no robots.txt. E também tem o sitemap, que nada mais é do que você dizer para o site, para o Google, ou para o robô de busca, né? Pode ser outros buscadores. Eu nem considero os outros, mas pode ser que o Paulo me corrija aí, exista algum outro. Não, Ele basicamente, só rapidinho, só finalizar isso. Ele basicamente é o quê? Ele é um arquivo que você vai dizer para o robô, é um arquivo XML, onde você vai dizer assim, essas são todas as páginas do meu site e aqui tá a prioridade que ela tem dentro do meu site. Então, por exemplo, uma página de categoria de produto, por exemplo, eu vendo Coscark. A página do Coscark, boa a referência, hein, Paulo? Meu Deus! A página do Coscark realmente ela tem uma prioridade muito grande perto de uma página de contato, por exemplo. Então, exato, você usa esse arquivo para isso. Esses checks básicos aí que vocês têm que fazer, a responsabilidade do SEO é te dizer o que você tem que verificar e se você pegar alguma coisa, pegou. É igual o goleiro pegando pênalti, assim. O lucro é do goleiro pegar, não do atacante fazer, né? Então, por exemplo, se você percebeu que tá faltando title e description, você manda uma mensagem pro seu SEO de estimação e você fala, cara, tá
tá faltando, o que eu escrevo aqui? Qual que é a minha keyword primária? Qual que é a minha keyword secundária? E aí o SEO, com a pesquisa de palavra-chave que ele vai fazer lá, ele vai te falar para a página da Coscarc, é Coscarc e provavelmente, sei lá, suplemento alimentar, chá, sei lá o que era Coscarc, mas essa é a ideia, entendeu? O SEO vai te prover o que você escreve. E se você perceber que tá faltando, você avisa. Se você não perceber, não é sua responsabilidade. Mas é assim que você vira um supervisor, um manager. Você vai chegar e vai ver a macro, a figura macro, não mais só o seu trabalhinho lá de fazer o código e mostrar que tá pronto. Mesma coisa com, por exemplo, o robots.txt. Você tá fazendo uma página que você acha que o Google não tem que rastrear, não tem que perder tempo. Você fala, olha, e se adicionássemos essa página lá no robots como disallow? O SEO vai falar, pô, interessante. Não, nós consideramos dessa forma e tal. Então, você começa conversas e você aumenta a sua autoridade dentro da empresa que o SEO começa a te respeitar, entendeu? Mas, de novo, não é a sua decisão, mas você pode ajudar. Claro, se for uma empresa pequena, às vezes nem tem um SEO, né? Aí você tem que perguntar para o profissional de marketing digital que trabalha com você, ou para o gerente de projeto que vai te fornecer essa informação, você tem que saber questionar o que você precisa. Uma informação importante só, isso aqui traz uma extra skill, né? Que você vai ter aí uma habilidade extra, né? Como profissional de front-end, que vai te destacar na tua empresa. Então, você saber isso daqui é extremamente legal, é extremamente importante. E o meu canal aqui no YouTube, a ideia é, eu não quero trazer como fazer o código tal, porque isso daí você vai encontrar de monte. Eu quero trazer para vocês o que você pode aprender a mais para se diferenciar. O que você pode ter a mais como front-end? O que você pode ter a mais como developer? O que você pode ter a mais como designer que vai te diferenciar no mercado, vai fazer as empresas quererem você, ou vai te pôr numa posição de ser promovido antes dos teus amigos, colegas de trabalho, né? Vamos lá. Então aqui a gente traz informações bem importantes que as pessoas às vezes passam percebido. É muito fácil eu te dizer, fulaninho, vai lá e faz uma meta title legal, não deixa a página sem meta title. E o cara vai lá e coloca Samsung TV 22. E não põe polegadas, não põe informação extra, não põe nada numa página de produto. E aí isso não ranqueia bem, não te adianta nada uma meta title ruim. Cara, eu já vi meta title que era o URL da página, porque o cara não quis deixar vazia, ele pôs o URL. Meu exemplo. Então... Eu tava pensando num exemplo ruim. Não, mas sabe o que é ruim? Que daí você passa uma ferramenta lá que verifica se a title tá vazia e diz que não. E aí você não vê que tem lá um www, entendeu? Porque você viu, por exemplo, eu já analisei página com sites com milhões de páginas. Aí, às vezes, se isso passa despercebido pelo SEO, não tem como, cara. É esse tipo de conversa que o front-end tem com o SEO, ou que o front-end tem com o Product Manager, ou com o cliente, se o cara é freela, ele fala assim, ó, o que eu coloco aqui? Porque eu tenho que colocar alguma coisa, o que eu coloco? Exatamente. Esse é o importante dessa apresentação. Você tem que saber que tem que ter e como tem que ser. Porque se você vai lá e diz, ó, o que tem que ter aqui? O cara te passa com 120 caracteres, uma palavra-chave, o título da página. Você vai dizer, não dá, tem que ter entre 50 e 60. Exato. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui que o Paulo vai poder explicar melhor. A palavra-chave primária, você põe uma barrazinha de pé e põe o nome da marca, né? O nome do site. Outro exemplo, você pode pôr a palavra primária, a palavra secundária e o nome da empresa. Por que a palavra primária é secundária? Porque se a palavra primária, a palavra-chave primária for muito curta, você tem espaço para pôr mais uma. E isso pode te ajudar. Nome do produto e marca, categoria e marca. Não ponha categoria, marca, categoria, produto e marca. Ou categoria, subcategoria, produto e marca. Não cabe. É 50 a 60 caracteres. Seja específico. Cada página tem um nome, cada página tem uma URL, cada página tem um objetivo para o usuário, para o teu site. Ele vende uma coisa só. A pessoa está lá por um motivo. E aí esse motivo tem que estar descrito na URL, na description e no title, porque tem que ser claro para o usuário. Quando a gente está falando de SEO, não só de SEO, de front-end, de usabilidade, de desenvolvimento de site, a gente tem que entender que a gente está desenvolvendo algo para o usuário, não é para um robô. Porque assim, o meta title e o meta description, ele serve mais como anúncio teu na página do Google do que como algo que vai te posicionar em primeiro lugar no Google. Então, quando a pessoa digitar lá Alcatra fresco comprar online, por exemplo,
vai aparecer vários anúncios, vários snippets no Google ali de vários sites. O que tiver o melhor título e descrição vai chamar a atenção do usuário, ele vai clicar e vai entrar lá para verificar. Se você quer ser um desses, capricha nessa parte aqui. E aí a outra parte que tem a última aqui do meta title é long tail blog title. É a questão do título do site, do blog. Então, eu já até falei, na verdade, evita fazer categoria, subcategoria, produto. É só produto e marca. A tua marca, não a marca do produto, mas pode ser, depende, se tiver espaço pode pôr. A meta description é 135 caracteres a 160 caracteres. Se você pôr mais, vai cortar, vai pôr 3 pontinhos e não interessa para mais nada. Eu já falei também aqui, ela precisa convencer o usuário de que você é o melhor site para ser clicado quando a pessoa está navegando no Google procurando alguma opção. E a meta, na meta description que você coloca promoção, 12 vezes sem juros, faça um teste por $1, compre parcelado. É na description, porque no title você vai colocar o nome do produto e o nome da marca. Se é uma TV, se tem 40 polegadas ou 30 polegadas. O title é, pequeno parênteses aqui, o title é a parte clicável de um snippet na página de resultados e a description é aquele textinho cinza que fica embaixo. Então, só serve para convencer o usuário que aquele é o resultado que ele clica. Quando você está fazendo a description, faz um textinho para convencer e a title um texto para você ser clicado, para ficar bem claro que aquela página é isso e não qualquer outra coisa. Vamos digitar aqui bacon defumado artesanal. A gente está falando de SEO, então a gente não está falando disso daqui. Claro que de alguma maneira vai afetar aqui, mas não é o nosso foco 100% hoje, tá? A gente não está falando de todas essas variações aqui. A gente está focando mais nisso daqui, tá? Então isso aqui é a busca orgânica, aqui a gente tem o title e aqui a gente tem o description. Aí você pode ver aqui o que eu, Rafael, tá, como usuário, vou fazer quando eu entro no Google. A primeira coisa, eu vou olhar para o maior conteúdo que eu vou encontrar. Então, por primeiro, eu vou bater o olho nos títulos e vou ver qual que é o título que melhor se adequa ao que eu quero. Depois eu vou ler a descrição para entender se aquele título é exatamente o que eu pensei que era. É técnica de texto normal, pessoal. É técnica de anúncio e normal. Não tem segredo aqui. É igual um jornal que tem uma manchete e depois o texto explicativo, tipo, gasolina subiu 50%, governo federal fez XYZ para a gasolina parar de subir. Então, primeiro você tem a manchete e depois você tem a descrição da manchete. E aí, se você quiser continuar lendo, você vai interagir com aquela página do jornal. Né? Ó, por exemplo, eu, Rafael, clicaria primeiro nessa daqui, que aqui já me diz que é a TV de 55 polegadas que eu queria e que eu posso pedir online. E aí aqui embaixo tem as descrições do que eu queria. Tá? Esse seria meu primeiro clique. Obviamente, isso é um link patrocinado. Só que não é só no link patrocinado que você pode personalizar desse jeito. A tua página você também pode personalizar se você fizer um título certinho, com uma descrição certinha. Aí você vai estar aqui e vai poder ser clicado, ó. Vamos ver o que mais a gente acha aqui, ó. TV Samsung não fala nem os 55 polegadas que eu tava pesquisando, ó. Aí eu não vou clicar, porque eu tô com medo de que eu clique aqui e apareça de 12 polegadas até 1.200. Então, cara, eu não tenho como saber, adivinhar o que vai ter lá do outro lado. É o teu título e a tua descrição que vão falar isso. Desculpe eu estar batendo muito nessa tecla, mas é que de tudo que eu já vi na minha vida, eu acho que os maiores erros que acontecem são nesses dois pontos aqui. E dos fatores de ranqueamento que eu acho que um front-end pode interagir são title e description, principalmente porque você está fazendo a página, você está tendo contato com ela, aí você sabe o que a pessoa vai pesquisar para cair nessa página. Exatamente. A gente já está em 2021 e tem gente ainda fazendo porcaria no Google. Já não é mais uma novidade que ninguém sabe como é que funciona o Google. Claro que ele está sempre mudando, mas na internet, quando a gente está falando de um site ou de uma loja virtual, a gente não compra um ponto na Rua 15 que passa 30 mil pessoas na frente. A gente tem que criar o nosso ponto lá na Rua 15. E a Rua 15 é o Google. Então, se você não fizer bem feitinho o teu SEO, você vai ter que gastar muito mais dinheiro em link patrocinado, né? Obviamente, empresas grandes gastam com os dois para estar bem posicionado nos dois. Mas se você tem um site pequeno, um e-commerce pequeno, cara, isso vai te salvar muito dinheiro você tá bem posicionado no Google. E vai te dar muito dinheiro também. A gente não precisa nem ter muitas visitas orgânicas para ter vendas. Eu tenho um site de carne de porco na lata e ele tem 200 visitas por mês. Pouco, se você for considerar. Mas tem vendas, porque a gente tá levando tráfego qualificado para o site. E é o que o SEO foi feito. O SEO foi feito para trazer tráfego qualificado. Se você quiser tráfego de massa, você compra um anúncio na TV, que aí você traz todo mundo, desde a vovó até a netinha. Mas agora, para tráfego qualificado, quando uma pessoa pesquisa por comprar carne de porco na lata, vai estar lá o meu site. Só que poucas pessoas pesquisam por isso. Só que quem
Quem pesquisa, eu sei que quer comprar. E quem quer comprar vai achar meu site, vai conseguir comprar e vai gostar. E é mais barato para você e é melhor você ter 200 pessoas online que querem o que você tem do que você ter 5.000 pessoas e 2 querem comprar o que você tem para vender. Se tá curtindo essa live aqui, cara, já dá o teu like aí, porque é importante para nós, ajuda bastante o canal. A gente tá trazendo um conteúdo aqui que se fossem pagar um curso desse ia ser bem caro. E a gente estudou muito na vida para poder trazer toda essa informação para vocês, ter a confiança de que a gente não tá falando besteira para vocês aqui. Então, se inscreve no canal, deixa teu like aí, valeu? E tem uma extensão do Chrome, que daí essa extensão, ela vai mostrar title, description, URL canonical, e aí auxilia quando você já tem a página pronta lá para você verificar se está tudo certo. Então a gente tem a meta viewport e a meta canonical, tá? A meta viewport vai dizer para o browser qual que é o comportamento, né, de renderização da página. Isso vai, o Paulo pode explicar um pouquinho melhor quanto que isso vai afetar, mas para a galera do front-end basicamente vai afetar no teu V8, na medida da tua tela, como que ela vai se comportar responsivamente, né? No canonical, ele vai dizer para os buscadores, né, qual que é a tua URL principal. Ele é um pouco complexo de entender para quem não faz isso todo dia como um SEO. Um bom exemplo de um uso de canonical é quando você tem duas páginas muito parecidas, mas que você quer que uma seja a principal e a outra seja utilizável pelo usuário, mas não indexada pelo Google. Vamos dizer que você tem uma página com televisões, e aí você tem ordenar por mais barato e mais caro, ordenar por mais caro para mais barato. A página tem o mesmo conteúdo, se for pensar, tem as mesmas televisões, você só está mudando a ordem. Você quer essa funcionalidade no seu site, só que você não quer que esses dois resultados do Google, a URL 1 e a URL 2, compitam. E aí você fala para o Google, para mim, a minha URL principal é televisões da mais cara para mais barata. Na segunda página, da mais barata para mais cara, você aponta uma canonical para a primeira. E aí você concentra tudo lá na primeira. Você fala, Google, quando você estiver nessa página 2, vai para a página 1. O usuário consegue usar a página 2. O Google sabe que ela existe. Se alguém gostar muito da página 2 e falar, vai lá no site do Perozin, aqui as televisões da mais barata para mais cara são ótimas. Você não perde os backlinks, os links externos para o seu site, mas o Google vai tentar ranquear, quando alguém pesquisar televisões Perozin, vai ranquear lá a página do mais caro para o mais barato, porque foi a que você disse que é a principal. É basicamente você diminuir o número de páginas duplicadas no índice, porque quando você tem menos páginas no índice competindo entre si, você tem só as páginas mais relevantes para o usuário quando ele pesquisar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho 10 páginas, porque eu mostro 12 itens por página, por exemplo. Todas as páginas que não são a página 1 vão usar o canonical para a página 1 para dizer que aquela é a principal para o Google. Para elas não competirem entre si, porque teoricamente o title é o mesmo, a description é o mesmo, o URL muda um pouquinho, mas se a pessoa estiver pesquisando por TV de LED 55 polegadas, provavelmente ele vai encontrar todas essas 10 páginas aí que eu tenho como possíveis resultados. Para ele saber qual é a principal, é melhor eu colocar o canônico. Para a paginação é um pouco diferente. Existe, o Google não considera mais, ele diz que ele já pega pelo parâmetro, se é página igual 2, ele fala, já sei que é relativo à página 1, vou mandar tudo para a página 1. Mas na paginação, existe o Hell Next e Hell Prev. E aí você diz qual que é a próxima página e qual que é a página anterior, e aí na página 2 você diz que a página anterior é a página 1, e aí o Google jogaria tudo para a página principal. Página 1, Entendi. Que não está escrito página 1. Tá, não, eu pus isso lá mais para frente na apresentação, tá um pouco mais avançado do que essa verificação básica aqui. Na teoria o Google diz para nos preocupar, para não usar mais que está descontinuado, só que a gente usa porque a gente cobre todas as frentes, né? São os headings. Isso aqui, recentemente, muita gente vem me falando que o Google não reconhece mais. Porém, o heading, ele tem uma importância não só para o SEO, ele tem uma importância para acessibilidade, para usabilidade, porque a pessoa entra no site, um site que grita para tudo, se tudo grita, nada tá gritando. Se tudo é destaque, nada é destaque. Então, os headings, que é o H1, H2, H3, nada mais é do que você dizer, essa é a informação mais importante do meu site. Então, você vai pôr no H1, geralmente é o título da página, né, ou o nome do produto, ou o nome da categoria que você tá, e é importante que
que você tenha isso e destaque isso e diferencie isso. O H2 é a segunda coisa mais importante. O H3 é a terceira e assim por diante, até o H6, 7, 8, quantos você quiser, quantos você precisar. Isso vai depender do teu design, da tua organização. Então, entenda que quanto maior a fonte, mais importante ele é. É muito importante que isso venha do design, tá? O design já tem que pensar que, tipo assim, esse é o título mais importante, eu vou fazer um só. Ele tem que criar um design pattern ali, um design system legal, para que você facilmente mostre isso. Então, porque quando o negócio vai lendo lá, ou você para acessibilidade, ou o usuário entra na página, ele faz primeiro uma leitura rápida, ele dá um scrap na página, ele faz um scrapping na página, né? Um mapeamento para entender o que está acontecendo e se ele está no lugar certo. E o que você acha que ele vai ler? Você acha que ele vai ler as entrelinhas ou você acha que ele vai ler o H1 e o H2? Ele vai ler o H1 e o H2. Se o H1 e o H2 falar o que ele precisa, aí ele vai parar para continuar lendo o que vem depois desse título. Então, respeite a hierarquia, respeite os tamanhos de fonte e tenha uma lógica, uma padronização nisso. Pode ser que isso te ajude no SEO. Paulo, isso continua afetando de alguma maneira ainda ou realmente está sendo completamente ignorado? É considerado, com certeza. Eu só acho que você usa os headings, por exemplo, H2, H3, H1, para usar as palavras auxiliares. Igual num livro, você tem o nome do livro, que é o title. Você tem a sinopse do livro, que é a description. Você tem o título de cada capítulo, que é o H1, e os subtítulos de cada capítulo, que é o H2. Então, cada capítulo só tem um título, certo? Sei lá, a Chapeuzinho Vermelho. E ela foi andando pela floresta, é o título. Aí ela encontrou o lobo, subtítulo. Aí depois tem o próximo capítulo. O lobo foi na casa dela. Então, cada capítulo, ele marca um momento diferente do seu conteúdo. E aí a gente tem de H1 até H6, que se você usar até o H6, quer dizer que você tem um conteúdo muito longo, né? Mas, por exemplo, página de produto, a gente vai ter o nome do produto como H1, as features do produto lá, as habilidades do produto. Como os H2, por exemplo, iPhone 11 Pro Max. Aí, câmera, H2. Porque se você só falar câmera, não dá pra saber que é a câmera do iPhone. Mas quando é um H2 embaixo de um H1, e o H1 é iPhone e o H2 é câmera, o Google usa essa hierarquia desses headings, e é por isso que é tão importante a gente respeitar as hierarquias dos headings, para dizer que a câmera do iPhone tem 200 megapixels, aí depois de câmera tem bateria, mas ele não é só bateria, você não vai ranquear para bateria, você vai ranquear para bateria iPhone 11 Pro Max. Esse que é o jogo do heading, você divide o seu conteúdo e você hierarquiza o seu conteúdo como parte de um todo. Por exemplo, dificilmente faz sentido você ter H3 em uma página de lista de produtos, porque eles são H1, televisões, H2, o nome da TV. O que você vai colocar de H3? O H3 vai estar dentro da página lá, e aí vai virar um H2, porque o H1 virou o nome do produto. E acontece muito também do design de trazer isso errado e desorganizado. Particularmente, tento não usar mais do que H4. Acontece raras as situações? Sim. Aí pode ser que você esteja criando a Bíblia ou alguma coisa parecida digital, tudo numa página só, que não vai ter vai ter uma usabilidade péssima e uma retenção de cliente péssima também, mas pode ser que aconteça, tá? Então eu tento usar isso. Outra coisa é, se tudo for H2, porque você quer dar destaque para tudo, também não adianta nada. Você perdeu o poder de engajamento, né, de retenção de cliente que os títulos podem te trazer. Vai mais longe do que só front-end, só SEO. Isso vai também até a criação de texto, redação, argumentação e poder de persuasão. Então você tem que saber organizar o texto para conseguir organizar isso do jeito certo para o front-end, para conseguir fazer um bom SEO nessa questão. Só uma coisa, a questão do tamanho da fonte, H1 é grande, é pequeno, é por CSS. O H1 ele é só um marcador de... Como que chama? De título? Não, uma de tag, título. né? Mas ele só marca que H1 é H1. Do HTML. Isso, semântica, isso. É só marcador de semântica. Ah, sim, mas o que eu digo de fonte é porque acontece de você ter um H1 com fonte 24 e um H2 com fonte 32. É muito comum um designer fazer isso. Cara, só que isso tá muito errado, cara. Pensando na questão de acessibilidade e de UX. Para você fazer a leitura correta da página, para você ter um padrão de design no teu site e conseguir fazer uma manutenção boa disso, também acontece. Mais um dentro do básico. Nós temos aqui file name, out e title para imagens, tá? É importante você usar a tua keyword principal ou as complementares, desde que esteja relacionado com a imagem. Você não vai pôr uma foto de um cara comendo pipoca e dizer carne vermelha saudável.jpg. Tem que fazer sentido, porque isso também vai afetar o posicionamento das imagens no Google Images. Isso é
é mais uma fonte de tráfego para o teu site, se você não parou para pensar ainda, tá? Então, usar o nome correto, curto, usa underline ou traço, tá? Tudo letra minúscula, .jpg, .png, não inventa muita história, não põe nome nada a ver que não diz nada, porque isso vai estar ajudando. Às vezes, pode ser que não seja o principal fator que vai te trazer um bom posicionamento no Google, mas é aquele 0,1% de cada imagem. Se você tiver 10 imagens, vai te dar lá X%, e aí você vai melhorar um pouquinho. Se você tem uma competição acirrada com outro site, pode fazer uma diferença. Aí você tem o alt e o title, que além de ser para acessibilidade, você também tem a questão de que vai, de alguma maneira, pode te ajudar no Google. Então, o alt, ele é usado para quê? Pode ser a mesma palavra que você usou no nome do arquivo, porém pouquinho mais descritivo, tá? E aí o título pode ser exatamente o mesmo nome. Vamos pensar aqui, você pode ter, por exemplo, pão fresco, o nome do arquivo, pão-fresco.jpg, o title vai ser pão fresco e o alt vai ser padaria com pão fresco em Curitiba. Básico e simples e curto. Não é para você pôr um parágrafo explicando que você faz pão fresco por R$ 2,90 toda terça e quinta, das 8 às 7, e que você é o único que faz pão fresco em Curitiba. Não, isso aí tem outro lugar para fazer isso. Toda a imagem, toda, sem exceção, tem que ter name, o correto nome do arquivo, o title, o alt e não é toda. Discordo. Ícone não precisa. Ícone não precisa, imagem de background. Nossa, que pronúncia linda. Não precisa também, porque elas não são rastreadas, né? Os básicos do Google. Pro front-end é mais uma coisa de tipo, olha, o site vai pro ar hoje e cadê o meu robots? Não tem o sitemap, cadê os meus analytics? Porque quem vai fazer é o SEO. O robots é o arquivo que é o primeiro arquivo que o Google ou qualquer outro rastreador vai entrar. Ele entra no robots.txt para ver as permissões que ele tem. Eu posso ir no painel administrativo? Não, nem vai lá. Eu posso ir na paginação, daí você coloca aqui tudo que tiver barra, página igual, qualquer coisa, o Google não rastreia. Então, o Google não perde tempo, entendeu? Para sites com menos de 10 mil páginas, nem faz diferença essa questão de crawl budget. Mas você ainda assim tem que controlar o que o Google vai, o que o Google não vai. O sitemap XML, como você falou, é uma lista de todas as URLs que você quer indexadas. Então, você não coloca paginação, você não coloca página de painel administrativo. E o sitemap XML é para nossa indexação, para uma lista muito útil quando você tem milhares e milhares de produtos e você quer que os produtos mais recentes sejam indexados rápido, você coloca eles no topo do sitemap XML. E as ferramentas de Analytics, Google Search Console, Google Analytics, Google Tag Manager, antes de colocar o site no ar, você também coloca essas tags. É só para, por exemplo, você colocar um checkzinho, falar, ó, eu como front-end verifiquei que tá vazio, a treta não é minha. Vamos imaginar aqui que é uma agência pequena e uma empresa pequena, você está fazendo o site, não tem um SEO e você precisa fazer um robot.txt e um sitemaps e instalar o Analytics. Eu tô falando isso porque eu já passei por essa situação e também pelo fato de que eu acredito que isso é um pré-live obrigatório que a gente precisa fazer antes de pôr um site no ar. Que eu acho que isso vai ajudar o teu site a ser indexado, se for a primeira vez que você acessou, que você vai cadastrar o Webmaster Tools lá, vai passar essas informações lá e tudo mais. O que você pode dar alguns exemplos, alguma dica de site, ou como fazer isso, o que não pôr, o que pôr no robot.txt e no site HTML, o que evitar, assim? Se for um site WordPress, ele tem plugins de SEO, o Yoast SEO e o MathRank, que podem fazer um template lá de robots.txt e sitemap XML. Já é melhor do que não ter nada. O robots.txt você só mexe se você quiser tirar alguma coisa, porque eu prefiro deixar o Google ir nas suas páginas e ver o que ele faz e o que ele não faz. Então, painel administrativo é uma coisa importante de tirar. Se você... não, por exemplo, uma coisa que eu vejo que as pessoas nem percebem. O cara tem um site de curso online e ele vende PDFs. E aí ele não bloqueia os PDFs de serem rastreados no Google. Então eu pesquiso lá, site rafaelperozin.com no Google e coloco file type PDF. Eu vejo a lista de todos os PDF do cara que ele tá cobrando, eu vejo de graça. É esse tipo de coisa. O que você quer bloquear? Você quer bloquear os seus
dados ativos importantes, né? Desde dados de segurança do usuário até outras coisas. E o Sitemap XML lista tudo lá e um dia contrata um SEO para ele refinar, mas é melhor listar tudo do que não listar nada. Na verificação básica, quando a gente está falando de URL, eu trouxe aqui um mapinha do SEO Moz, né? Do Moz SEO, de como criar essa anatomia, tá? Vou fazer um resuminho rápido para vocês aqui. Vou dar um exemplo, acho que é mais fácil. Você tem o nome do teu website.com.br/About Us. About Us não quer dizer nada para ninguém. Você pode pôr o mercado que você atende. Então, você pode pôr Real Estate Bedford, no nosso caso aqui. Você pode pôr Imobiliária Curitiba. Você pode pôr qualquer outra coisa, porque ali é um site onde você vai falar sobre imobiliária. Você vai contar sobre a tua imobiliária, sobre a história da tua imobiliária. E você pode otimizar para isso. E não a homepage para imobiliária, por exemplo, Curitiba. Você pode... Cada página vai ter uma coisa diferente. Aqui um outro exemplo, muito comum. Teu site.com.br/categoria/marca/ o nome da marca. Aí você achou que ia falar produto, né? Não, mas acontece bastante. Não precisa de tudo isso. Você pode usar o redirecionamento lá, o Redirect 301, né? E pôr só Nike e vai abrir Nike. Nike é uma marca, só tem uma. Então vai ser isso. Você não precisa dessa URL técnica aqui que o cara do PHP lá, o back-end, pôs. Ou você, como front-end, por falta de experiência, não sabe otimizar isso. Tem que ir lá pesquisar como fazer o Redirect 301 e fazer isso. Porque você não precisa disso. Outra, se você faz isso aqui, pode ser que fique um nome gigantesco e ninguém consegue ver nada. Agora você manda o nome do teu site.com.br/Nike, automaticamente listar todos os produtos da Nike, é uma coisa maravilhosa. Além de usabilidade e te ajudar nas vendas, vai ser bom para o SEO também. Um outro exemplo aqui, ó, teu site.com.br/12/13/produto code.html. Números não querem dizer nada. Isso aqui é praticamente o mesmo exemplo do que o do 2, só que com códigos em vez de usando nomes. Também é absurdo, não tem cabimento. Você olhou isso, você já tem que saber que tá errado. Tem que ser um gatilho na tua cabeça. Dizer assim, meu Deus do céu, o cara não sabe nem escrever SEO, ele não sabe o básico do SEO. Sim. Tá ligado? Cara, e você vê as URLs da Amazon, são tudo assim, cara. E tipo, eles só têm SEO porque eles têm o preço mais barato, porque eles têm a experiência do usuário acima da média. Porque se fosse depender de URL, e aí a gente vê que são milhares de fatores, eles iam estar no lixo, cara. Porque as URLs da Amazon são impossíveis de você identificar qual que é o produto. Eu trouxe uma quarta exemplo aqui, que eu vejo acontecer muito, e no meu ponto de vista, eu acho que não precisa ser feito. Que daí, quando a gente tá falando, faz uma URL amigável, faz um negócio pensando no SEO, né? Ou no usuário. Quando a gente vai pegar a página de contato, que não tem conteúdo nenhum, só tem um formulário e um mapa do Google e um telefone, não faz sentido a gente pôr Imobiliária Curitiba, Roofing Store London, por exemplo, e aí você vai clicar nessa página e vai para uma página de contato. É melhor que seja /contato, porque tem gente que coloca lá o nome da tua empresa, contato, e vai aparecer no Google. E aí você com certeza vai querer que a página de contato seja a primeira coisa que ele veja. Tô errado, Paulo? Não, se é como o seu usuário pesquisa e é o resultado que você quer mostrar, tá certo. Valeu, pessoal. Beijo no coração de vocês. A gente vai terminar assim. Até a próxima. Valeu!